Bem-vindos ao nosso canal. Contato sobrenatural. Quando falamos em objetos amaldiçoados, podemos citar diversos itens, como por exemplo, a caixa de Book, a estátua de Lamb, a cadeira amaldiçoada, o boneco Robert e muitos outros. Mas nenhum desses objetos ficou tão conhecido como Annabelle, e o que ajudou a aumentar a fama de amaldiçoada dessa boneca foi o filme Invocação do Mal em 2013 e Annabelle em 2014. Esses filmes fizeram um grande sucesso, e quando se fala nessa boneca, a primeira imagem que vem à cabeça é a boneca do filme. Mas a verdadeira boneca, que é considerada como um dos objetos mais amaldiçoados do mundo, é essa. E embora ela pareça menos assustadora do que a do filme, os acontecimentos ligados a ela são muito assustadores. E por este motivo, ela é mantida trancada dentro de uma caixa de madeira e vidro, no único museu do ocultismo no mundo. Lá existem diversos objetos com histórias macabras e não é permitido tocar em nenhuma peça e muito menos tirá-las de seus vidros protetores, já que esses objetos são considerados autores de morte. E existe um caso de um valente jovem que decidiu tocar em Annabelle e acabou morto. Mas agora vamos à verdadeira história dessa boneca amaldiçoada, que é o que vocês estão esperando na verdade. O caso aconteceu na década de 70. Na época, Donna era uma estudante e cursava a faculdade de enfermagem. Ela morava junto com sua amiga, que também era aluna do curso de enfermagem. A mãe de Donna resolveu presentear a jovem com uma antiga boneca Had. Essas bonecas eram famosas nos Estados Unidos. Naquela época, havia até um desenho animado sobre elas. Algum tempo depois, as duas amigas começaram a desconfiar de que havia algo errado com a boneca. As duas começaram a suspeitar que a boneca estava se movendo sozinha pela casa. Os movimentos eram pequenos, mas a boneca parecia que nunca estava exatamente no lugar que havia sido deixado e nem na mesma posição. Para o desespero das amigas, com o passar do tempo, a boneca começou a mudar de posição e até mesmo de cômodo. Certa vez, ao chegar em casa, elas encontraram a boneca, que havia sido deixada no quarto, sentada no sofá. Houve vezes em que as amigas deixaram a boneca na sala e quando voltaram, encontraram ela no quarto, sobre a cama e com a porta do cômodo fechada. A princípio, as amigas chegaram a pensar que alguém estava entrando no apartamento e mudando a boneca de lugar, só para pegar um trote nelas. Perto de completar um mês que Donna havia ganhado a boneca, Annabelle passou a escrever mensagens, o que deixou as amigas apavoradas. Elas começaram a encontrar pedaços de papel escrito com a mensagem "Ajude-nos". Outra coisa intrigante era que o papel usado para escrever as mensagens era feito de pergaminho. Porém, nem Donna, nem sua amiga tinham esse tipo de papel em casa. Uma noite, Annabelle conseguiu causar pânico nas amigas. Ao chegar em casa, Donna encontrou Annabelle sentada na cama, novamente em uma posição diferente, o que motivou Donna a inspecionar a assustadora boneca de pano. Embora esse comportamento fosse típico da boneca, ao verificar detalhadamente a boneca, Donna notou manchas vermelhas na parte de trás da mão da boneca e em seu peito. As manchas pareciam gotas de sangue. Esse episódio foi a gota d'água. Até então, a dupla procurava uma explicação lógica para esses estranhos eventos, como por exemplo, alguém que poderia estar invadindo o local e mudando a boneca de posição, como forma de assustar as garotas. Mas esse episódio, em que o estranho líquido vermelho apareceu na boneca,
motivou as duas a considerar uma alternativa sobrenatural. Para tentar explicar os acontecimentos, elas procuraram ajuda. Desesperadas e cada vez mais convencidas de que algo sobrenatural estava acontecendo, as duas recorreram a um médium, que acabou realizando uma sessão como forma de tentar entrar em contato com uma possível entidade que estivesse se manifestando através da boneca, a fim de entender o que estava acontecendo. Nessa sessão, elas acabaram conhecendo a história de Annabelle. Segundo os relatos do médium, Annabelle era uma jovem que residia na região e seu corpo sem vida foi encontrado, onde posteriormente fora construída a residência das jovens. Annabelle tinha cerca de 7 anos de idade quando faleceu. Segundo a médium, o espírito se sentiu confortável com as duas, o que motivou o mesmo a se manifestar. Essas revelações acabaram sensibilizando Donna, que permitiu que o espírito de Annabelle ficasse na boneca. Não demorou muito para as amigas perceberem que essa foi uma péssima ideia. As duas eram amigas de um jovem chamado Lu, que havia acompanhado toda a história de perto. O jovem não gostou dos fenômenos que estavam acontecendo e desde o início aconselhou Donna a se livrar da boneca macabra, mas Donna, após descobrir a história de Annabelle, acabou se apegando ainda mais à boneca. Certa noite, Lu teve um terrível pesadelo. Neste pesadelo, era como se ele estivesse acordado, mas impossibilitado de se mover. Ele percorreu o quarto com seus olhos, sem notar nenhuma normalidade, até que ele voltou os olhos a seus pés, e ao fazer isso, ele pôde ver a maldita boneca Annabelle, que passou a subir por sua perna. Quando a boneca chegou à altura de seu peito, ela parou, para logo em seguida começar a estrangulá-lo. Sem que ele pudesse reagir, Lu acabou apagando. Na manhã seguinte, ele estava certo de que o episódio da noite anterior não havia sido um simples sonho. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Apenas Lu e a amiga de Donna estavam no apartamento, que parecia estranhamente silencioso, até que sons estranhos foram notados pelos dois. Os sons pareciam vir do quarto de Donna. Intrigado, Lu foi até o local para investigar a origem dos ruídos, uma vez que apenas ele e a amiga de Donna estavam no apartamento. A primeira impressão que o jovem teve era que alguém havia invadido o local. Ele caminhou silenciosamente até chegar ao quarto, esperou os ruídos cessarem, para então adentrar ao recinto. O cômodo estava vazio, exceto pela presença da boneca, atirada no chão, no canto do quarto. O jovem curioso vasculhou o quarto, procurando por indícios de arrombamento, mas aparentemente nada estava fora do lugar, e nenhum indício de arrombamento foi encontrado por ele. Ao se aproximar da boneca, ele teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Lu se virou rapidamente, mas não pôde ver ninguém. Neste momento, ele acabou tendo uma rápida visão, na qual ele agarrava o próprio peito e estava curvado de dor, com inúmeros cortes e sangrando muito. Passada a visão, ele removeu a camisa e pôde distinguir 7 marcas de garra, sendo 3 na vertical e as demais na horizontal. Todas pareciam quentes, como resultado de uma queimadura. Essas marcas levaram 2 dias para sumirem completamente. Os eventos mencionados acima levaram Donna a acreditar que o espírito que residia na boneca não tinha nada a ver com uma menina inofensiva. A história do fantasma da menina que havia morrido tragicamente até comoveu a dupla de estudantes de enfermagem, mas neste momento Donna se arrependera amargamente de ter dado tal permissão. Era hora de procurar ajuda. Donna acabou entrando em contato com um padre. Ao avaliar o caso, o padre julgou que seria necessário procurar a orientação de alguém com maior conhecimento na área, e assim ele entrou em contato com outro padre, chamado Padre Cook.
Ao tomar conhecimento dos acontecimentos que assombravam as amigas, o Padre Cook chamou imediatamente Ed e Lorraine, a dupla de investigadores paranormais. A dupla de investigadores manifestou interesse imediato no caso e entraram em contato com os amigos, a fim de obter mais detalhes a respeito da maldita boneca. Depois de conversar com um trio de amigos, Ed e Lorraine chegaram à conclusão de que a boneca não estava possuída, mas era manipulada por uma entidade não humana. Segundo a dupla de investigadores, os espíritos não possuem objetos, como casas ou bonecos. Eles possuem pessoas. Já entidades demoníacas podem se ligar a um lugar ou objeto e debilitar psicologicamente as pessoas. Esse tipo de entidade não tem intenção de possuir objeto, mas sim usar esse objeto como forma de enfraquecer um possível hospedeiro humano. Todas as ações dessa entidade, que manipulava a boneca Annabelle, visavam a possessão de uma das amigas. O caso estava em fase de investigação e a entidade demoníaca começou a mover a boneca pelo apartamento e desenhar como forma de atrair a atenção da dupla de amigas. Quando elas chamaram o médium, o demônio se fez passar por um espírito e manteve contato com ele, manipulando as amigas, fingindo ser Annabelle, como uma forma de tirar vantagem da dupla, que se sensibilizou com a história, ao ponto de Donna conceder ao espírito o direito de residir na boneca. A partir desse momento, a entidade passou a provocar medo em Donna, sua amiga, e Lou, seja através de mensagens, do sangue que costumava aparecer na boneca, movimentações suspeitas, ou no caso, do ataque contra Lou. Os investigadores acreditavam que se esses eventos durassem mais algumas semanas, eles poderiam resultar na morte de um dos amigos e na possível possessão de um deles. A dupla de investigadores considerou necessário a recitação de uma bênção de exorcismo, como forma de limpar o local. O Padre Cook foi incumbido de tal tarefa. A bênção episcopal da casa é demorada, um documento de 7 páginas, que é claramente de natureza positiva. Ao invés de expulsar especificamente entidades malignas da habitação, a ênfase é voltada para encher a casa com poderes positivos de Deus. Quando o espírito demoníaco assombra um determinado local, ele acaba impregnando esse local com uma grande carga de energia negativa. Essas bênçãos têm o objetivo de limpar essa energia negativa que fica impregnada no local. O padre não se sentiu muito à vontade desempenhando o papel de exorcista. Os padres exorcistas são treinados para esse tipo de atividade, sendo que não é qualquer um que tem a permissão do Vaticano para conduzir uma cerimônia desse tipo. Tanto que os casos de suposta possessão demoníacas são altamente estudados pela igreja antes que a cerimônia seja autorizada. Neste caso, não havia sido consumada a possessão e o padre acabou realizando o ritual de 7 páginas, até que os investigadores se sentiram confiantes de que a entidade que havia usado a boneca para assombrar o local já não estivesse mais ali e que a energia negativa que antes impregnava o local havia se dissipado. Como forma de precaução, Ed e Lorraine levaram consigo a boneca Annabelle, isso com consentimento de Donna. A boneca serviu como um canal usado pelo demônio, como forma de assombrar as amigas. Por isso, eles resolveram levar esse objeto como uma forma de manter a boneca sob controle. Antes de retornar para sua casa, Ed e Lorraine decidiram colocar a boneca no banco de trás do carro e decidiu não dirigir pela interestadual para o caso de algo acontecer. Assim, eles não colocariam a vida de outras pessoas em perigo. A decisão se mostrou certa, pois segundo os investigadores relatam em seu livro, O Demonologista, eles sentiram-se alvo de um ódio terrível e vicioso. Em cada curva, o veículo derrapava. Falhas mecânicas faziam com que o motor morresse e por várias vezes a dupla de investigadores esteve perto de se envolver em algum tipo de colisão. Por causa de tais acontecimentos, Ed
acabou parando o veículo e se dirigiu até o banco de trás, onde a boneca repousava. Ele encarou a boneca, encharcou a boneca com água benta, fazendo um sinal da cruz sobre ela. Os distúrbios pararam, permitindo que Ed e Lorraine chegassem em segurança em sua casa. Ao chegar em casa, a boneca foi colocada em uma cadeira, até que Ed e Lorraine preparassem um local adequado para ela. A boneca teria levitado por alguns segundos, em várias ocasiões diferentes. Na semana seguinte, a boneca começou a fazer na casa dos investigadores o mesmo que fazia na casa das amigas. Ela se movia de um cômodo para outro. Muitas vezes, a boneca era encontrada sentada na cadeira de Ed, mesmo tendo sido deixada em uma parte diferente da casa. Annabelle passou a demonstrar grande repulsa por padres que estiveram na casa dos investigadores. Certa vez, um padre reconhecido pela Igreja Católica como exorcista acabou pegando a boneca que repousava na cadeira de Ed e em seguida ele teria dito: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." Em seguida, o padre jogou a boneca de volta na cadeira. Horas depois de deixar a residência da família, o padre ligou para Lorraine, avisando que havia sofrido um acidente. Segundo ele, os freios de seu veículo falharam quando ele se aproximava de um cruzamento movimentado. Lorraine havia pressentido que algo aconteceria ao padre e tinha pedido a ele que tomasse cuidado. Por isso, o padre acabou ligando para Lorraine. Depois do acontecimento, tanto Ed quanto Lorraine, como o próprio sacerdote, acreditavam que tais acidentes tinham sido causados pela boneca, e esse não seria o último incidente envolvendo Annabelle. Atualmente, Annabelle se encontra devidamente guardada dentro de uma caixa de vidro no Museu do Ocultismo, que fica no porão da casa da família. Desde que a boneca foi colocada no local, ela parou devagar pela casa e parece estar adormecida em suas atividades macabras. Uma vez por mês, um padre vai até o local e abençoa todos os objetos do museu, em especial Annabelle. Mesmo com todos esses cuidados, uma morte acabou sendo creditada a Annabelle, mostrando que o mal nunca descansa. Um jovem e sua namorada foram conhecer o museu e ouviram muitos relatos de Ed sobre a boneca. O jovem começou a bater contra a caixa onde se encontrava a boneca. Ele gritava de que se a boneca tinha poderes para marcar as pessoas, ele queria ser marcado também. Ed acabou expulsando o jovem do local. Quando ele retornava para sua casa, rindo da situação em que havia se envolvido, o casal sofreu um grave acidente com sua motocicleta. O rapaz morreu no local e sua namorada acabou hospitalizada por um longo período de tempo para se recuperar dos ferimentos. Ainda no hospital, a garota afirmou que ela e seu namorado estavam rindo e se divertindo às custas da estúpida boneca quando ele perdeu o controle da moto e acabou colidindo contra uma árvore. E essa boneca permanece até hoje no museu, atrás de sua caixa de vidro, só aguardando uma oportunidade de matar novamente. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Não deixe de se inscrever e receber nossos últimos vídeos. E se tem algum assunto que você gostaria de ver no canal, é só deixar nos comentários. Um muito obrigado e fiquem com Deus.